Bom dia, pessoal. Agora nós iremos dar continuidade às nossas aulas de História. Terminamos o módulo 6, após as correções e as dúvidas, todas elas espero que resolvidas. Adentraremos agora ao próximo módulo, módulo 7. Esse módulo ele tem uma certa peculiaridade, porque ele diz respeito ao estudo do povoamento do nosso continente, da América, pessoal. Então, diante dessa situação, nós iniciaremos agora um movimento que, primeiro, vai da América para depois chegar à compreensão do Brasil. Por quê? Na apostila número 1, nós estudamos o surgimento dos primeiros seres humanos segundo as teses científicas, o povoamento e a própria evolução biológica dos seres humanos e o que afetou também o seu comportamento e a estrutura pela qual eles desenvolviam um modo específico de nascer, viver e morrer. E agora nós começaremos a entender como esses seres humanos passaram a migrar e ocupar vários espaços no mundo. Num primeiro momento, nós vimos que os seres humanos surgiram na África. Depois de lá, passaram a ocupar outras regiões. Nesse sentido, nós hoje falaremos a respeito da relação do estudo que permite com que nós tiremos conclusões a respeito dessas questões, para depois, num segundo momento, adentrarmos as teses, ou seja, as explicações dadas pela ciência de como o continente americano foi povoado. Então, lá no início do módulo 7, o título é Origem dos seres humanos que povoaram a América. E nós já vemos uma imagem de pesquisadores trabalhando em um sítio arqueológico em Minas Gerais, na região de Lapa do Santo. Essa foto ela foi tirada em 2016. E aí, na mesma imagem, se vocês perceberem, há ali uma menor, em que há uma pessoa com um escafandro dentro de um laboratório, manipulando o que nos parecem ser amostras, né, de sangue. Né? Nesse sentido, o Você Sabia traz as seguintes provocações. Primeira, que atividades estão representadas em cada uma das imagens? Então, isso nós já acabamos de explicar. Primeira imagem, um sítio arqueológico, ou seja, trabalho de arqueólogos, a arqueologia. E no segundo, a extração, aqui na Grécia, em laboratório especializado, em biologia molecular, do DNA de determinados tipos de espécies e seres vivos antigos. Esses vestígios podem ser extraídos tanto de fósseis quanto de elementos vindos de cadáveres de seres humanos. 2. Que relação podemos estabelecer entre as imagens e o conhecimento que temos do nosso passado? Nesse sentido, a terceira questão já complementa a segunda. Seria correto afirmar que o trabalho realizado pelos pesquisadores do laboratório de DNA é mais importante que o dos arqueólogos para a construção de um conhecimento sobre o passado? Vejam bem, nesse sentido, a primeira questão ela fica muito fácil de ser compreendida. São essas ciências, é o desenvolvimento do trabalho desses profissionais que permite o historiador ter contato com vestígios e conclusões vindas do passado para desenvolver um relato compreendendo como se estabeleceu o comportamento da coletividade de seres humanos em um determinado período. Da mesma maneira que a terceira questão tenta provocar vocês a seguinte reflexão: existe uma hierarquia, ou seja, um grau de importância entre o trabalho do arqueólogo e do biólogo molecular, que pode ser colocado como maior ou menor? A resposta é não, pessoal. Ambas as profissões nos dão compreensões em áreas distintas a respeito dos seres humanos e dos seus modelos de sobrevivência e mesmo de organização de um período específico.
Eles têm relações complementares e não hierarquizadas, e não divididas entre aquela que é superior e aquela que é inferior. Tudo bem? Então, vejamos. Agora, nós seguiremos a seguinte provocação. Nesse primeiro momento, há um subtítulo que diz: o que a ciência nos diz sobre a origem do ser humano americano? Vejam bem, os pesquisadores, eles têm por base uma série de recursos que fizeram com que nós chegássemos à seguinte conclusão. Os primeiros fósseis de hominídeos, ou seja, de uma espécie que corresponde às estruturas biológicas e até mesmo sociais, culturais do atual ser humano, remonta a um período de mais ou menos 1 milhão de anos atrás, no continente africano, como vocês bem sabem. Agora, se o ser humano, os primeiros hominídeos, segundo a tese evolucionista, segundo essa compreensão, surgiram na África, como eles chegaram a ocupar o nosso continente? Quais foram os fatores que contribuíram para isso? E, principalmente, como nós conseguimos chegar a uma conclusão satisfatória a respeito dessas perguntas? Quais são os métodos que nos ajudam a compreender e chegar a conclusões e teses e explicações sobre esse questionamento? A maior parte dos pesquisadores, por tratar-se de um período em que não existia a escrita, fazem suas investigações baseadas em vestígios da cultura material desse período. Esqueletos humanos, restos de fogueiras, cerâmicas, uma série de pinturas rupestres, resquícios de uma série de elementos relacionados às diferentes ferramentas que eram utilizadas tanto na agricultura, quanto na caça, quanto na pesca, e assim por diante. Nos dão uma compreensão a respeito desse período. Então, olhem só o que diz o segundo parágrafo do subitem. Os pesquisadores têm como base, vejam só, os pesquisadores têm como base, para suas investigações, esqueletos humanos, restos de fogueira, pedaços de cerâmica, pinturas rupestres, resquícios de aldeias e habitações, entre outros vestígios deixados por pessoas que viveram há milhares de anos. Agora, chegamos à seguinte questão. Para que um historiador elabore as suas diferentes explicações a respeito desses períodos, ele não desenvolve aquele trabalho que nós estudamos na apostila número 1 de maneira isolada, sozinho. Ele se vale do conhecimento de ciências auxiliares. Como assim, professor? Ramos do conhecimento, áreas em que profissionais especializados em um tipo de estudo permitem com que o historiador obtenha informações para desenvolver um relato que tenha um conteúdo de verossimilhança, algo próximo à verdade. Eu já expliquei isso a vocês. É impossível reconstituir o passado tal qual ele aconteceu, por um simples motivo: nós ainda não temos uma máquina do tempo. Nesse sentido, o trabalho do historiador não é recuperar a verdade em sua totalidade, mas chegar o mais próximo dela, em algo semelhante à verdade. E para isso, ele conta com a ajuda de arqueólogos, ele conta com a ajuda de geneticistas, pessoas que estudam genética. Ele conta com o auxílio de antropólogos, também de paleontólogos que estudam os fósseis. Então, agora nós vamos falar de alguns desses ramos do conhecimento que auxiliam o historiador no desenvolvimento da compreensão dessas questões sobre como teria sido ocupado o continente americano. Vejam só, pessoal. Então, aqui, nossa primeira ciência auxiliar é a estratigrafia. A estratigrafia, ela é uma espécie de ramo da arqueologia. O que ela seria? Ela seria uma espécie de método pelo qual o arqueólogo subdivide uma região que passa a chamar-se de sítio arqueológico,
devido à quantidade de vestígios ali que nos remontam o passado e fazem com que compreendamos como os seres humanos se organizavam, ou que possa fazer com que nós cheguemos a respostas como essa do modelo pelo qual os homens chegaram na América. E como isso é feito? Eles isolam a área, e então, nessa área, eles iniciarão um processo de escavação, e eles dividirão da superfície até uma certa profundidade o terreno em estratos. Estratos vem do latim, que significa camadas, em várias camadas. E o critério é muito simples. Os objetos que são localizados mais à superfície são aqueles que são considerados como mais recentes, ao passo que os que estão mais profundamente isolados são os objetos mais antigos. Esse é um dos critérios utilizados pelos arqueólogos para estabelecer uma relação temporal entre os vestígios de cultura material dos seres humanos de um determinado período. Então eu vou pedir para vocês grifarem aqui estratigrafia, tudo bem? Um outro método que é muito mais confiável para se obter a datação de um determinado tipo de objeto é o método do carbono 14. Nesse exame, que é feito geralmente por químicos, a medição da quantidade de um elemento chamado carbono 14, que está presente em todas as formas de vida. Quanto maior a quantidade de carbono 14, mais recente é um objeto ou um ser. Por quê? Conforme o passar do tempo, essa substância ela vai se reduzindo em um organismo ou em uma materialidade específica, o que permite, por meio de técnicas relacionadas à química, chegar-se até o arqueólogo e estabelecer a data exata, específica, daquele objeto fóssil ou qualquer outro tipo de vestígio. Nesse sentido, eu vou pedir para vocês grifarem aqui carbono 14, tá? Então, outros métodos também existem e nos auxiliam hoje, com uma nova tecnologia, a responder questões que são de extrema importância para a história e faz com que nós possamos responder de maneira válida e correta esses questionamentos. Quais são eles? Há hoje a possibilidade de utilizar câmeras fotográficas de ampla resolução, ou seja, que nos permitem chegar de maneira rápida e confiável a detalhes de um vestígio material, drones que nos auxiliam a estabelecer a imagem de uma grande região na qual está inserido o sítio arqueológico, e até mesmo laser scanner, que possibilita com que um determinado extrato no sítio arqueológico seja ali identificado e, assim, nós consigamos estabelecer a forma de um osso, de um vestígio ou de qualquer objeto. Por esse motivo, eu quero que vocês grifem aqui, ó, de esses equipamentos até análise. Olha o que o texto diz, que interessante, pessoal. O texto diz o seguinte, só um minutinho. O texto vai dizer o seguinte: esses equipamentos captam com detalhes e alta definição imagem dos locais pesquisados. Os registros permitem a recriação virtual de sítios arqueológicos, a elaboração de modelos tridimensionais dos vestígios encontrados e o estudo morfológico dos ossos, ampliando a perspectiva de análise. Há uma outra área do conhecimento, que é uma área recentíssima, chamada de arqueogenética. Dentro da biologia, existem vários. Biologia é o estudo da vida, o estudo dos diferentes modelos de desenvolvimento de organismos, da interação da vida e na forma que ela vai se constituindo e se relacionando e transformando o meio em que habita. A biologia tem um ramo do conhecimento que é a genética. A genética nos permite estudar mecanismos de hereditariedade, a herança entre os diferentes tipos de seres e também diferentes tipos de organismos vivos, né, no geral.
Então, o que acontece? A arqueogenética seria o estudo dos elementos genéticos dos vestígios estabelecidos em relação aos seres vivos de um período muito anterior ao surgimento da escrita, que facilita o historiador a ter informações que permita com que ele reconstitui um modo de organização da vida ou desenvolvimento de um tipo de sociedade. Nesse sentido, né, o que o texto vai nos trazer a respeito da arqueogenética? A arqueogenética traz para a pesquisa arqueológica os conhecimentos da genética, estudos sobre os mecanismos de hereditariedade e a herança biológica dos seres vivos. Com técnicas de extração do DNA de ossos, o DNA é como se fosse o registro que cada ser vivo possui e que permite com que ele seja identificado como único. Em que pese o DNA ter vários elementos de semelhança dentre uma determinada espécie, cada ser vivo terá um DNA específico. E por meio dele é possível identificar diferenças entre tempos, povos, mutações na composição de um corpo e de espécies, e assim estabelecer até mesmo a relação de presença de espécies e outras, e mesmo até rotas de migração, ou mesmo a sequência pela qual esses diferentes povos foram se movimentando dentro de um mesmo território. Então eu quero que vocês grifem a arqueogenética, até migratórias, que está exatamente relacionada a essa explicação. Além desses tipos de ciências auxiliares, ainda podemos falar sobre a morfologia. O que é a morfologia? Morfo vem do grego, que significa forma, logos, conhecimento, ciência, ou seja, conhecimento das formas, ou seja, das estruturas das espécies. A bioquímica, que nos auxilia, como eu disse, a estabelecer, por meio da análise de substâncias de seres vivos e vestígios, datações, espécies e assim sucessivamente. A física e a linguística. Então, são vários os ramos do conhecimento. Uma ciência não vive isolada da outra. É o que nós chamamos de interdisciplinariedade, ou seja, o diálogo entre várias disciplinas. Quando nós estudamos, nós separamos essas disciplinas para conseguir chegar ao conhecimento de certos temas com mais precisão. Entretanto, se nós analisarmos esses grandes pensadores que vocês passarão a estudar agora no Ensino Fundamental 2, de maneira mais aprofundada no ensino médio, vocês perceberão que uma das características marcantes deles é não ter uma limitação e dialogar com vários ramos do conhecimento de maneira precisa, o que contribuiu para o enriquecimento e surgimento de obras importantíssimas. Nesse sentido, nós só dividimos os ramos do conhecimento, mas na realidade, um está interconectado ao outro e cada um nos ajuda a compreender a realidade como um todo. Pessoal, na próxima aula agora, nós chegaremos na grande questão desse módulo. Diante de todas essas pesquisas e do auxílio de todas essas ciências, quais foram as teses desenvolvidas agora pelos historiadores sobre o povoamento da América? Como os primeiros seres humanos chegaram aqui no continente? Já que, pelo que nós vimos, eles surgiram na África. Como eles migraram milhares e milhares de quilômetros até chegarem num continente tão distante do continente africano. Falaremos na próxima aula a respeito dessas teses. Anotem suas dúvidas. Até a próxima aula.